Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um Indica, esse podcast do Grupo Jogo, onde a gente indica coisas do universo da arte, da cultura para vocês e vocês também podem indicar pra gente. Para fazer essa comunicação, vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @grupojogo, mandar um inbox com a sua dica, com a sua pergunta, com a sua sugestão de pauta, ou também deixar nos comentários dos nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Eu sou a Louise Pirozan, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista. E eu sou o Lucas Simas, professor de teatro, diretor, light designer, e eu gosto muito de tecnologias e artefatos tecnológicos. E hoje a gente vai falar bastante sobre cultura e plataformas digitais. Rentabilidade neste momento pandêmico de distanciamento social e na qual a cultura ela está se movimentando. Essa área, a indústria cultural, ela está se movimentando em plataformas digitais, seja YouTube, seja Instagram, seja Zoom. Produções estão sendo feitas. E para isso nós chamamos um convidado, né, Lô? Exatamente. Convidada. Nossa convidada de hoje, é a produtora cultural Liege Biasotto, que criou a Cuco Produções, que já tem mais de 10 anos de atuação em produção cultural e consultoria em Porto Alegre. A Liege também responde pela produção de vários projetos e festivais, entre eles o Festival de Música de Nova Prata, o Festival Porto Alegrense de Bandas Instrumentais, o Festival Kino Beat, o Projeto Concha, entre outros. E além disso, ela já há 3 anos é uma das gestoras do Espaço Cultural Vila Flores. Bem-vinda, Liege! Oi, gente. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui trocando com vocês hoje em mais uma edição do Indica. Uma informação que é legal de passar também é que a Liege está fazendo já, durante esse mês inteiro, uma série de lives sobre a economia da cultura no ambiente online que estão disponíveis lá no canal do YouTube da Cuco Produções. Certo, Liege? Certo. Essas lives acontecem todas as quartas, às 7 da noite, mas elas ficam salvas. E aí o pessoal pode acompanhar um pouco. A ideia é a gente entrevistar produtores e artistas que estão criando novas maneiras de rentabilizar a cultura nessa época de pandemia. E, enfim, as lives estão lá disponíveis, dá para ver ao vivo e trocar todas as quartas-feiras. Eu tenho acompanhado um pouco das tuas lives e tem uma coisa que já está sendo bastante discutida e que eu acho que os artistas eles já entenderam muito rápido sobre o produto cultural que deve ser oferecido nas plataformas digitais, né? Seja para o Instagram, ou para o Zoom, ou para o YouTube, que eles precisam ter um novo formato, que não adianta só simplesmente transportar algo que seria feito no palco para o Instagram, por exemplo. No entanto, como que a gente consegue ressignificar a forma de cobrar por isso, né? Como rentabilizar isso? Está sendo conversado um pouco sobre isso nas tuas lives. Queria que tu falasse um pouco pra gente sobre o que vocês têm pensado, vocês produtores. Então, gente, eu acho que quando a gente coloca a arte nas plataformas digitais, a gente tem que realmente repensar tanto a questão de formato, quanto a questão de duração e a questão de público, né? Tem algumas pesquisas que indicam que a permanência do público no ambiente digital ela é muito menor, né, do que tu ir assistir um show ou tu ir para o teatro. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, é pensar em conteúdos que sejam mais dinâmicos e mais rápidos para que eles realmente tenham adesão do público. Uma outra coisa que eu tenho percebido é que existe uma oferta muito grande de coisas gratuitas acontecendo, né? A gente viu ali o início do isolamento sendo trazido por uma enxurrada de lives, né? Tanto de música como de leituras, de troca de ideias, enfim. E a maior parte deles gratuitos, né? Acho que o pessoal tem usado muito o Instagram, principalmente para fazer isso, né? Por ser uma ferramenta que acho que tem sido mais usada e tem mais alcance do que o Facebook, né?
e o próprio YouTube, que, enfim, tu precisa ir atrás de um link e tal para entrar. E o que eu tenho visto nessas lives gratuitas de Instagram é que é muito difícil que os artistas consigam se remunerar com elas. Então eu acho que a criação desse conteúdo para Insta, principalmente, ele vem muito mais de uma linha de tu formar público, para daí pensar em criar outras coisas que possam ser comercializadas, do que para ti divulgar um produto cultural em si, tá? Isso é uma percepção minha, pessoal. Sim, aham. E o que eu acho, tá? Eu acho que o público, ele sempre teve essa necessidade, e eu acho que agora nas redes sociais talvez um pouco mais, de se sentir especial e único, sabe? Tipo, quando tu entra numa live que tem várias pessoas assistindo e que ela é gratuita, talvez tu não tenha tanto engajamento para te formar um público pagante do que tu criar estratégias que sejam mais individualizadas, assim. A gente tem visto, tipo, algumas festas acontecerem no ambiente online que, além do ingresso ou além de uma causa social por trás, que é desde ajudar os artistas, os técnicos ou alguma causa social, eles também vendem outras possibilidades de ingresso, né? Como, tipo, bebidas ou um kit, sei lá, de maquiagem pra te entrar na festa ou alguma roupa pra te usar, enfim. Então eu acho que é bem importante se pensar em ações, quando tu for cobrar realmente por um serviço cultural, que englobem um pouco mais do que o produto cultural em si. Então essa forma de fazer live é quase que um marketing do próprio artista, né? Engajar várias pessoas de forma gratuita para depois vender outra coisa. É mais ou menos isso? Eu acho que sim. Eu acho que esses conteúdos gratuitos para redes sociais, eles estão muito mais vinculados a uma formação de público do que a tu criar um público que realmente vá pagar, sabe? As ações que eu tô vendo que cobram ingresso, que são ou festas, ou espetáculos de teatro, ou shows exclusivos, elas são acompanhadas dessa questão de ou um acesso exclusivo ou alguma outra coisa que o público recebe junto com aquilo, ou ligadas a alguma causa social que seja além daquele produto, sabe? Eu acho que sim, acho que tem público que vai consumir só um show ou só um espetáculo de teatro. Mas por ter essa oferta gratuita de muita coisa, eu acho que acaba gerando uma concorrência muito grande. Então eu acho que a maior maneira de pensar em se rentabilizar agora é pensar no diferencial daquilo que tu pode criar, né? Uma das lives que eu fiz foi com o Bruno Melo, da plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo, né? E ele trouxe muito essa questão que vem crescendo muito agora, os tipos de apoio contínuos, né? Que é como se fosse uma assinatura do grupo ou do artista. Então eu acho que isso é um grande caminho agora para esse momento, né? Porque quando tu cria um evento pontual, digamos, um espetáculo de teatro ou um show, tu demanda uma energia muito grande para criar aquela coisa única, tá? Que tu vai comercializar ingresso naquele dia e que talvez não seja suficiente para cobrir todo o teu gasto, do que se tu conseguir formar uma rede criando outras coisas gratuitas e a partir dessa rede conseguir criar daqui a pouco algum clube de assinatura mensal, sabe? Onde essas pessoas sim possam acessar coisas exclusivas, né? Tipo, tu pode criar conteúdo que vá pelo WhatsApp só para esses assinantes, para acesso pelos melhores amigos do Insta, que tu também filtra, né? Quem são as pessoas, por e-mail. Eu acho que tem essa necessidade, assim, de as pessoas se sentirem especiais de alguma maneira, sabe? Principalmente agora que a gente está isolados de contato físico e de afeto. Eu acho que talvez pensar essa criação de cuidado, né? Tipo, de um produto cultural cuidadoso que fale com a pessoa diretamente, talvez ela tenha muito mais importância e adesão no tu cobrar por isso, né? E as pessoas realmente criarem esse sentimento de troca, sabe? Não só de filantropia, entende? Que não seria exatamente filantropia, né? Mas enfim. Isso que tu fala me vem também bastante uma questão do entendimento que as produções estão tendo das plataformas também, né? Uhum. Porque tem um jeito de captar pelo Instagram, pelo TikTok, que seja. Tem o YouTube com a sua logística diferenciada lá, que eu não sei se aplica para os artistas.
e uma rentabilidade própria do YouTube. Eu não sei até que ponto isso consegue atingir quem produz teatro, música, shows, dança. É porque isso é muito ínfimo, né? Eu não sei se vocês sabem como funciona a rentabilização via YouTube, tá? Mas para te começar a receber, tu precisa ter um mínimo de 1.000 seguidores e tu precisa ter um mínimo de 4.000 horas assistidas de conteúdo. 4.000 horas. Isso é muita coisa. Nossa. E assim, isso é o mínimo que tu precisa ter, tanto de público como de engajamento, porque assim, eu comecei a entender isso agora que eu criei o canal para fazer as lives, tá? O YouTube, ele conta a minutagem assistida. Então, tipo, se tu entrou lá no meu vídeo, tu viu 5 minutos, ele vai computar esses 5 minutos nos 4.000 minutos. Não, nas 4.000 horas, eu acho. Só que isso, assim, é um trampo absurdo, né? Porque tu tem que criar conteúdos longos e conteúdos longos que engajem as pessoas a permanecerem assistindo aquele conteúdo para te ter esse mínimo de horas e tu ter uma rentabilização ínfima, assim, tipo, tu pode ter, sei lá, 10.000 seguidores e ganhar R$20 do YouTube por mês. Então, não é algo que é sustentável a longo prazo, principalmente para artistas mais independentes, né? Assim como esses eventos que têm cobrança de ingresso, alguns eu até entrevistei nessas lives, eles têm, sim, um engajamento, né? Tem um público pagante, mas ele não se banca, né? Tipo, ele não banca a equipe, o custo de produção. E para te fazer com que ele, tipo, tenha uma venda de ingressos, tu precisa ter 1 mês ou 2 meses de muita divulgação e engajamento, né? Então, por isso que eu digo que eu acho que talvez essa linha de tu criar um público mais fiel, consciente daquilo que tu faz, e de tu começar a criar conteúdos exclusivos para esse público fiel, e daqui a pouco pensar num programa de assinatura mensal, ele é muito mais rentável a longo prazo do que criar eventos pontuais, né? E dentro dessas plataformas de apoio mensal, tu consegue criar eventos pontuais ali dentro. Então, tipo, eu tenho visto isso como a melhor maneira de buscar renda agora, enquanto artista, nessa época de pandemia. Parece ser uma coisa bastante a longo prazo, assim, né? Porque a criação de conteúdo, ela é meio que um trabalho de formiguinha. E aí, agora todo mundo tem que ser um produtor de conteúdo, tem que escrever, tem que fazer vídeo, tem que fazer foto, tem que fazer um monte de coisa. E às vezes o artista não tem um coletivo, assim, tão bem estruturado, eu acho, para oferecer um conteúdo de tanta qualidade, né? É isso que eu fico me perguntando, assim, que talvez isso seja um processo longo, diferentemente para companhias ou bandas ou artistas, espaços culturais que Sim. já são grandes ou já têm um certo público cativo há algum tempo antes da pandemia, né? Acho que criar, assim, agora na pandemia um público me parece, Sim. assim, um trabalho a longo prazo, né? Mas o que eu ia te perguntar é que o Vila Flores tem, né? O Vila Flores tá trabalhando com o clube de assinantes, né? Sim, eles lançaram o Apoia-se do Amigos do Vila, agora em junho. É ainda um. E como é que tá sendo, tu sabes? Então, Lou, eu não tô muito por dentro, porque eu tô mais como consultora do Vila de projetos de lei e de editais, assim. Então, eu não tô mais no dia a dia da gestão, né, do Vila. Então, eu realmente não sei te dizer. Mas eu andei dando uma olhada, assim, é uma assinatura que não tem tantos apoiadores agora. Tem, acho que são 42, dá uns R$1.300 por mês, assim, tá longe da meta que eles precisam, mas já é alguma renda. Então, ali, tipo, tu tem uma média de R$40 por pessoa que assina, né? E que assina muito pela causa, né? Menos pelas recompensas. O que eu falo, quando eu falo em criar conteúdo, não é necessariamente tu criar um vídeo, um espetáculo de teatro ou um conteúdo que precise de uma super produção, sabe? Teve uma vez que o Teatro de Soleil veio pra cá num Porto Alegre em Cena e eu fui numa palestra deles, que foi no DAD até. E aí, eu acho que eles foram um dos pioneiros a criar um clube de assinatura, quando nem existia crowdfunding, que ajudou a levantar o Teatro de Soleil, assim. E o que eles fizeram? Eles criaram uma relação com o público que já frequentava o teatro e eles enviavam cartas escritas a próprio punho, contando das coisas que eles estavam fazendo lá. E não necessariamente gerando um espetáculo novo, sabe? Então, quando eu falo em criar conteúdo, não é necessariamente tu criar um conteúdo artístico, sabe? Mas é tu criar um canal de escuta e de troca com o teu público, sabe?
Isso é uma coisa que eu acho que a Tereza Cristina tem feito muito bem, que ela é, assim, ela é o case de sucesso das Super. lives. Ela demorou alguns meses, né, até poder ter patrocínio de alguma das lives, e as lives dela que são patrocinadas são as lives que ela faz com a mãe dela, que eu acho que é nos domingos e tal. Mas ela faz meio que, não diariamente, mas umas 2 ou 3 vezes por semana, ela faz lives no Insta dela, onde ela escolhe artistas e tem outros artistas que entram nas lives dela para dar alguma palhinha ou algo assim. E ela cria, tipo, ela cria uma relação muito próxima do público quando ela faz isso, sabe? Porque ela tá ali entregue, tipo, comendo pastel no meio da live e tu se sente na casa dela, recebendo os artistas com ela para dar uma palhinha, sabe? Então isso é um produto artístico, claro, mas ele é um produto artístico com custo zero, porque ela no celular dela cantando na capela e contando histórias dos shows que ela já fez e das pessoas que ela conhece e recebendo pessoas que entram ali, às vezes ficam 10 minutos na live com ela e sai e já entra uma outra pessoa, sabe? Então ela constrói essa relação que tu realmente se sente sentada na sala dela, entende? E eu acho que isso, tipo, acho que isso foi uma das coisas que mais cativou o público dela nesse crescimento absurdo e no sucesso das lives, sabe? É o jeito que tu faz isso, é o jeito que tu constrói essa relação. É interessante que tu fala isso e me vem na cabeça essa questão do artista enquanto produtor de conteúdo, né? Que se assemelha muito a um Instagrammer, Sim. por assim dizer. Que a gente, enquanto artista, além da sua obra de arte, que seja um vídeo, que seja uma música, que seja um show, uma peça, ele tem que estar junto com o público dele produzindo material, quase que diariamente, assim, ou semanalmente, mas tem que ter uma produção na qual o público esteja ali próximo dele, se inteirando do que ele está fazendo e se inteirando das suas produções e tal. E aí eu me pergunto, Liege, qual é o perfil desse público na internet? Se tu, nessas pesquisas e na live que tu fazes, tu consegue assim pensar e delimitar um perfil de público pagante dessa assinatura ou até não pagante, esse público que consome essa obra de arte, essas artes nessas plataformas digitais, Instagram, YouTube e o que seja. Então, eu acho muito difícil mapear o público e saber dizer quem é o público, tá? Mas uma das coisas que eu acho é que o público que tá usando as redes sociais e tá acessando lives, ele cresceu muito nessa época de isolamento. Inclusive o público mais velho, assim, que não usava antes. Tipo, a minha mãe passou a ver lives. A minha mãe não sabia nem mexer no celular, entendeu? Que é uma coisa que o isolamento social meio que obrigou ela. E agora ela se sente parte do mundo. Então eu acho que esse isolamento, ele criou outras relações pela internet. Então, tipo, quando eu digo que o público, ele precisa se sentir parte daquilo, eu acho que esse é o perfil do público pagante, sabe? É o público que sente que aquele dinheiro que ele vai depositar pro artista, ele não é só pro artista, ele é para um amigo, ele é para uma causa, sabe? Ele tem algo além daquilo, sabe? Então eu acho que o público pagante, ele tá muito mais sensibilizado agora e voltado para questões mais humanizadas, assim, no sentido de pessoalizadas ou solidárias. Não sei se isso ficou claro, é complexo. Sim. E tu consegue, assim, e tu consegue visualizar um fluxo de normalização desse tipo de engajamento do público, se porque tu começaste a dizer que tem essa questão das lives gratuitas, né? Uhum. Então, muito se acostumou, assim, muita gente se acostumou a consumir tudo de graça, assim, não se preocupar muito com essa rentabilidade do artista. E para isso ser normatizado, que o público sinta-se à vontade de fazer, como a gente sente vontade de pagar o ingresso para ver o show, como é que isso opera agora dentro desse registro que eu tenho esses produtos gratuitos e eu tenho ao mesmo tempo os produtos
que são esses clubes de assinante, mas eu também tenho o produto que não tá nesses registros, que tá, sei lá, no ingresso de um show, de um espetáculo que eu vou ver no Zoom, ou de um show que eu vou ver, sei lá, numa conta fechada. Como é que o público se sente à vontade para rentabilizar, para pagar o seu ingresso, assim? Então, eu acho que isso parte de uma educação e de uma conscientização do público, da importância disso. Então, quando eu falo que é preciso criar canais de comunicação mais diretas com o teu público, é exatamente isso, tipo, tu não só produzir conteúdo, mas tu educar o público, sabe? Tu realmente passar a real, tipo, olha, eu vou, sabe, eu sou artista, eu tô sem renda, eu vou fazer esse show, eu sei que tu é meu público, eu sei que tu pagaria pra ir no meu show, né? Então qualquer contribuição é bem-vinda, enfim. Tem um caso que o Bruno deu na live que eu fiz com ele sobre o Apoia-se, que é de um cara que ele produz desenho animado, eu acho, pro YouTube. E ele criou uma campanha chamada Me Ajuda com uma Coxinha. Porque é isso. Ai, eu ouvi isso, eu ouvi o Bruno Maravilhoso. falando. É incrível. Mas é isso, assim, tipo, olha, me ajuda com R$ 3, entendeu? Com uma coxinha, sabe? Porque é isso, ele é muito sincero. Tipo, tu assiste o vídeo dele do Apoia-se e ele explica exatamente qual é o trampo que ele tem pra produzir conteúdo, que ele trabalha sozinho, que ele tem não sei quantos mil seguidores e o quanto ele ganha por mês pelo YouTube, que é nada. Então é isso, tipo, ele educa o público, ele cria uma consciência pro público e isso faz com que ele tenha muito sucesso em conseguir pessoas que deem dinheiro para ele, né? Paguem pelo trabalho dele. Então eu acho que a gente consegue chegar nesse público pagante se a gente realmente criar um movimento de educação e conscientização e uma relação mais próxima dessas pessoas, para que elas se sintam parte disso. E acho que isso, inclusive, tem que ser um movimento coletivo dos artistas, né? Tipo, da gente ver pessoas fazendo isso individualmente. Mas acho que é necessário uma união para se criar essa nova educação, né? Tu sabe que uma das ações que o Grupo Jogo, por exemplo, criou criou não, né, mas adotou nesse sentido de tentar rentabilizar o nosso trabalho foi o Chapéu Online. Porque o clube de assinantes, pra mim, pessoalmente, né, não tô criticando essa iniciativa, mas pra mim me parece uma coisa, um compromisso, sabe? De tá ali todos os meses, eu não sei se mês que vem eu vou ter, enfim, mas é claro, R$ 2. Mas enfim, daí a gente criou, a gente não optou, a gente pensou em fazer um clube de assinantes, mas a gente optou por começar com esse chapéu online. E realmente, o que tu fala, assim, de dar real, né, e de ter um canal aberto de comunicação. O nosso chapéu só foi dar resultado quando a gente começou a enviar mensagem para as pessoas que já tinham assistido a live gratuita. Então, ai, oi, tudo bom? A gente viu que tu assistiu a nossa live, enfim, se tu quiser contribuir com o nosso chapéu. E aí sim, aí o chapéu deu resultado, mas antes disso não. E não adiantava postar, não adiantava botar nos stories, não adiantava divulgar o chapéu. A gente teve que fazer todo esse movimento Formiguinha, né? de falar mesmo, de falar com as pessoas realmente que assistiram as lives, né? Então, acho que faz todo sentido. E Li, tu já deu várias dicas aqui, tu falou do Teatro do Soleil, tu falou da Tereza Cristina, tu falou desse rapaz do Me Ajude com uma Coxinha. Tu tem algum case de alguém mais próximo, assim, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de algum artista que tu acha que encontrou um lugar nesse Então, sentido? tem um case que eu até comentei na live que eu fiz com a galera da Fábrica do Futuro, que é de um amigo meu que ele tem uma banda chamada Monema. Ele é aqui de Porto Alegre e eu não sei se vocês já ouviram falar na Monema. Não, não, eu não. Tá, então, por quê? Porque essa banda, ela fez 2 shows em Porto Alegre, tá? 2 shows e um show em São Paulo. Mas eles têm um disco lindo, gravado, super bem produzido. As composições são todas autorais. E eles têm esse disco no Spotify, tá? Tu entra no Spotify da banda e eles têm 270 seguidores, tipo um número super baixo. Mas tu vai nas informações e eles têm 65 mil ouvintes por mês. E esses Nossa. 65 mil ouvintes por mês geram uma receita super boa pra banda. Tipo, super boa mesmo, assim, uma receita decente, tá?
para todos. E aí, como que eles fizeram isso, tendo feito 2 shows em Porto Alegre e 1 em São Paulo, Pois não é. serem uma banda do mainstream, nem do midstream, nem de nada. Porque o Dani, que é o compositor dessa banda e é o intérprete, né, ele fez um trabalho de formiguinha que não foi com o público ouvinte, ele fez um trabalho de formiguinha dentro do Spotify. Ele mapeou uma série de playlists que ele achava que tinha a ver com o som da banda, descobriu quem eram os donos dessas playlists, foi atrás dessas pessoas nas redes sociais, encontrou elas, mandou o material da banda para elas e pediu para que elas adicionassem as músicas da Monema nas suas playlists. E as pessoas fizeram isso, porque o som é muito bom, elas gostaram, tinha a ver com a ideia das playlists. E isso gerou um número muito grande de ouvintes, porque são playlists grandes, né? E entrou no processo randômico do Spotify. Então, eu acho isso um grande case de sucesso, porque eles realmente conseguem uma boa grana mensal pelo Spotify, isso é uma coisa muito rara, sem ser uma banda conhecida. Simplesmente por um trabalho de relacionamento 1 a 1. Que eu acho que é o grande caminho agora, sabe? É a gente, assim, perder a vergonha na cara, né? Vestir as sandálias da humildade e conversar com as Mas é pessoas, super, né? né. Porque, enfim, são seres humanos, né? A gente precisa chamar por isso, né? Para aquilo que é empático. Então, acho que esse é um grande case de sucesso. Muito massa. Banda Monema, vou Monema, procurar. Muito procurem no legal. Spotify. E é interessante tu falar isso desse trabalho de formiguinha, desse trabalho de relações pessoais, né, de criar conexões, de ir lá, falar, formiguinha mesmo e tal. Mas também, nesse momento de pandemia, temos as leis de incentivos, né? Temos os prêmios, os editais, que emergenciais ou não, que ainda continuam a fomentar a cultura de alguma forma. Como é que tu enxerga esses editais que estão saindo agora nesse nosso momento histórico pandêmico, assim, editais culturais emergenciais, outros não, outros são Uhum. de produção mesmo, ou circulação. Como é que tu vê esses movimentos de editais de fomento à Então, cultura? eu acho que os editais emergenciais, eles são essenciais agora, né? E, enfim, o que eu tenho visto, assim, principalmente quanto aos editais públicos, né? Tiveram alguns de empresas privadas e bancos, mas é isso, é tentar atender o maior número de pessoas com um recurso um pouco mais simbólico, né? Então, eu acho que esses editais, eles são super essenciais, embora a maior parte deles seja bem controverso, né, por questões políticas e, enfim, questões de gestão pública mesmo, né, principalmente os editais que são lançados pelas esferas públicas, mas eles são essenciais agora, tá? O que eu acho que é mais bacana de propor nesses editais são coisas menores, né, são conteúdos mais curtos, por, por isso, né, por ser uma verba muito curta, eu acho que a gente não pode se matar para fazer aquilo que eles querem que a gente faça, né? Eu acho que tem que ser uma troca mais justa. Sim, os valores estão, como tu falou, muito simbólicos, né, muito. Os E valores são além de bem serem simbólicos. simbólicos, são valores que demoram uma eternidade para aparecer na tua conta. Eu não sei o que Pois é. demora mais, se são os editais do fundo emergencial ou se é o auxílio emergencial do governo federal, né? Que cai a cada 3 meses na conta das pessoas, mas ok. E tu conseguiu, assim, saber de algum edital desses público ou até dos privados, assim, que fuja um pouco desse lugar de tanta escassez, que seja, de certa forma, de verba, assim, ou tá tudo muito nesse lugar que tu disse mesmo, que é um valor muito pequeno para coisas muito básicas, assim, para o artista. Então, eu acho que todos esses editais, eles realmente têm o cunho emergencial e todos eles são voltados a contemplar o maior número de pessoas possíveis, né? Tanto o que saiu da Funarte, como o que saiu aqui do estado, que é o FAC, como o da prefeitura que encerrou no domingo agora.
E os outros também, né? O do Banrisul, que foi cancelado definitivamente hoje, Sério? né? Uma péssima notícia. Foi. Ai, não acredito. Era um edital de 3.500 para bandas, né? Bandas envolvem várias pessoas. O do Itaú Cultural também, acho que era de 2.000 e pouco. O da Petrobras também. Então, eu acho que a gente não vai ter editais que contemple essa quantidade de projetos com esse intuito emergencial de valores mais consideráveis, né? Mas está vindo aí a Lei Aldir Blanc, né, que já foi sancionada. Parece que os recursos começam a entrar nas contas dos estados e municípios a partir do dia 6 de agosto. E 20% dessa verba que chegar em cada cidade e estado deve ser destinada a editais. Então, eu espero que esses editais da lei sejam um pouco mais poupudos, né, para que o pessoal consiga se sustentar um pouco melhor. E o próprio auxílio emergencial, assim, né? Pelo menos não o de pessoa física, que é o mesmo valor do auxílio do governo, né? Mas o de espaços culturais, se eu não me engano, é 10 mil reais. Então é um valor um pouco melhor também, né? Para te poder manter um espaço que, enfim, tem uma estrutura física e também emprega tantas pessoas. Então, enfim, a minha esperança é na Lei Aldir Blanc, né? Agora a gente também depende muito da boa gestão ali dessas esferas públicas, desses recursos, né? Sim, porque isso da verba ele é intrinsecamente ligado à qualidade, né? Uhum. Porque quando tu vai trabalhar com um orçamento muito reduzido, é óbvio que a qualidade vai ser mais reduzida. Não digo a qualidade na questão artística, mas eu estou dizendo mais na qualidade dos materiais. Eu vou ter menos materiais para trabalhar, eu vou ter menos materiais humanos para trabalhar. Por exemplo, tu citaste uma banda. Eu não consigo pagar uma banda, por exemplo, de 8 pessoas com um edital de R$ 800. Daria R$ 100 para cada um para fazer um show. Então, e só falando dos músicos, né? Sem contar em todo um aparato que tem fora desses músicos nesse hipotético show, assim. Então, eu acredito que vamos esperar pela lei Aldir Blanc. Para te conseguir pagar uma qualidade artística, ou tu precisa de um edital de verdade, que daí contemple recursos necessários para te ter um investimento técnico, né? Ou tu precisa de uma lei de incentivo e um patrocínio de marca que forneçam essa estrutura. Então, acho que a gente, como artistas, está muito à mercê desse mercado e dessa política de gestão. Então, enfim, acho que precisamos lutar por melhores valores ali, principalmente desse recurso federal, que é exatamente para isso. Mas às vezes essas questões todas que se colocam, né, a questão dos editais, patrocínios, como engajamento de público, formação de plateia, às vezes me parece só, é claro que a pandemia piorou tudo, mas são questões que a gente já vem lutando há muito tempo, muito antes da pandemia, né? Eu já apresentei para teatro com 12 pessoas, né? Já fez coisas de graça. Eu fui me perguntando assim que às vezes a pandemia meio que só escancarou uma coisa que a gente já lutava há muito tempo, assim, e trabalhava muito, muito, muito. A prova disso é que tem um monte de artista que tem que ter outro tipo de trabalho, né? Outro emprego para conseguir se manter e sobreviver, né? Não sei por que eu tô falando isso agora, mas é só porque isso sempre me passa pela cabeça toda vez que, que eu Não, converso mas sobre esse tipo de coisa, sabe? eu acho um pensamento super pertinente, sabe? E eu acho que ele conversa muito com aquilo que eu estava falando sobre educar o público, né? Eu acho que a gente vive num país que não valoriza a cultura, que não valoriza os seus artistas. E, enfim, a gente vê ali as disciplinas ligadas à arte sendo retiradas das escolas, né? Então, eu acho que infelizmente, o Brasil carece de uma educação para a cultura. Embora todo mundo consuma cultura, porque todo mundo lê livro, todo mundo vê Netflix e todo mundo escuta música na rádio, eu acho que não existe uma educação para esse consumo, sabe? De público. Eu acho que as pessoas não têm consciência do quanto isso vale e do quanto isso sim precisa ser subsidiado pelo governo. E a gente vê ali um desmonte nas estruturas que sustentam isso. E o quanto, sim, se precisa pagar por isso, né? Porque é isso, as pessoas gastam R$ 40 para ver Frozen no cinema. E não tô dizendo que Frozen é ruim, sabe? Pode pagar R$ 40 para ver Frozen. Mas tem outras coisas que é necessário educar o público para o acesso. E, para mim, ao menos, educação tu constrói na base, né? Tu forma público enquanto o público está em desenvolvimento
cognitivo, mental e educacional, né? Então, tipo, tu tirar as disciplinas de arte como disciplinas obrigatórias nas escolas é a primeira facada de morte que tu dá na cultura, né? Mas ao mesmo tempo que tu fala isso, Lô, eu fico pensando que tem a questão que, por exemplo, as pessoas não, a maioria das pessoas não tem problema de pagar, como a Liege falou, de R$ 40 para ver a Frozen ou 150 para ver o show da Lady Gaga. Muito mais. É muito mais, R$ 300 para ver o show da Lady Gaga. E um show gratuito não chama tanta atenção das pessoas. Porém, aquele show gratuito, geralmente, ele tem um incentivo, ele tem um financiamento, né? Então, não fica totalmente desassistido aquela obra. O que eu vejo que é diferentemente, por exemplo, agora no meio virtual, assim, que o artista que está trabalhando gratuitamente e colocando a sua obra gratuitamente para o público assistir, na sua maioria não tem patrocínio, não tem verba, tá no zero. Tirando casos, exceções, que tem grandes cervejarias por trás, assim, fazendo publicidade e tal, em lives, que é outro lugar também, que a gente não chegou ainda aqui, por exemplo. E as próprias lives patrocinadas, né, gente, elas são muito mais ligadas à música, porque hoje a música, hoje não, talvez sempre, a música ela sempre teve um potencial comercial muito maior do que as artes cênicas, por exemplo. É verdade. Ou do que as artes visuais. Artes visuais, então, é uma coisa que o pessoal tá muito acostumado a ver sem pagar, né? Enfim, aonde ficam esses recursos se não vêm da esfera pública, né? Eu acho que os governos, eles têm um papel fundamental em subsidiar a arte, né? Porque a arte, ela é política, a arte, ela é formativa, ela forma cidadãos, né? Ela forma pensamento reflexivo, ela não é só entretenimento. Eu acho que o que a gente tem que se questionar é por que o governo não olha por isso, não olha para isso, né? Que talvez a ideia é não querer formar cidadãos e não querer formar o pensamento crítico. São questões bem mais fundas, talvez, do que... É verdade. Lembrando que também investimento em cultura depois é economia em segurança, economia em saúde, economia em um monte de coisa, né? Assim E como impostos, investimento em né? educação e impostos. E com essa reflexão a gente pode encerrar. encerrando esse episódio. Mas eu acho que é uma reflexão importante isso que tu trouxeste, entende? Eu também sou um defensor disso, porque eu acredito que a arte ela tem muito a ver com a identidade cultural de uma sociedade, de um povo. E ela tem muito a ver também com o bem-estar social, Uhum. o estado do cidadão na sociedade, sabe? Seja o estado educacional, seja o estado mental, seja o estado criativo, muito importante que ela seja subsidiada pelo Estado, pelos governos, porque assim como a saúde e a educação, a arte faz parte dessa brincadeira que a gente criou há muito tempo atrás, que é a sociedade, né? Exatamente. Então tá, gente. Chegamos Então ao tá. fim. Cheguei agora a ficar filosófico, reflexivo, Foi. gente. Eu vou abrir um vinho aqui. Ai. Lembrando aos nossos ouvintes de seguirem a Cuco Produções no Instagram. A Liege está sempre dando ótimas dicas no Instagram dela, da Cuco, né? Eu, inclusive, olho sempre, me pauto e indico as dicas e as informações que a Liege compartilha. E também o canal no YouTube e assistam as lives dela, que tá muito legal. E além dos canais da Cuco Produções, sigam os canais e as redes dos artistas locais e menores, porque é só fortalecendo a micro-rede que a gente consegue alcançar outros públicos, né? Só para complementar. Vamos fortalecer a micro-rede, então. Muito obrigado, Liege, pela participação. Quiseres mandar uma dica agora, finalizando o nosso episódio?
Obrigada a vocês, gente. Bom, a minha dica, então, para assistir nessa época de isolamento é o Unimúsica, que é um projeto da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai ter uma edição online esse ano em setembro, de 14 a 18. São 5 dias com a participação de mulheres de todo o Brasil, tocando juntas, eu acho que em shows únicos e singulares, assim. Então, curtam o Unimúsica e deem uma olhada que tá de arrepiar, vai ser lindo. Massa, obrigada, Li. Obrigado. De nada, gente. Obrigada a vocês.